E agora trazemos para você aqui uma entrevista. Vamos conversar a partir de agora com Felipe Martins, professor de política internacional, analista político e que é assessor internacional do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele está conosco a partir de agora. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo. Boa noite para você. Tudo bem, boa noite. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês, um programa que eu estou sempre aqui de ouvido, sempre sintonizado. Que legal, obrigado. E são vários assuntos para tratarmos, né, Felipe? Queria começar falando com você a respeito da mudança de governo que tivemos nos Estados Unidos. O novo presidente, Joe Biden, que assumiu na semana passada, já fez várias críticas à política ambiental brasileira, prometeu inclusive cortar recursos que são destinados à Amazônia durante a campanha eleitoral. E como fica agora a relação do Brasil com o governo Biden? É possível que o governo brasileiro mude a postura dele na área ambiental para atender a esse desejo do presidente americano Joe Biden ou não? O que vai acontecer, Felipe? Veja, a questão toda envolvendo o meio ambiente no Brasil se trata muito mais de fazer com que os dados e as informações cheguem de forma clara no exterior. E eu digo isso simplesmente pelo fato de que em cada viagem que nós fazemos, em cada conversa que nós temos com membros de governos internacionais, membros de governos estrangeiros, melhor dizendo, fica muito patente de que, de algum modo, para eles, o Brasil é sinônimo apenas de Amazônia. Isso, como nós sabemos, não é verdade. Nós temos, evidentemente, o patrimônio que é toda a floresta amazônica, mas, para além disso, nós temos as nossas águas, nós temos os nossos ares, e o governo brasileiro tem priorizado a limpeza das águas, tem priorizado a limpeza dos ares, tem feito um trabalho de defesa, digamos, do meio ambiente urbano, que é muito importante. Vale lembrar, os nossos ouvintes aí devem saber isso de cor e salteado, que mais da metade da população brasileira sequer tem acesso hoje a saneamento básico. Então nós temos que colocar esses dados, essas informações a esses governos, mostrando que, olha, bem, nós temos sim aqui questões que precisam ser resolvidas, nós temos coisas que precisam ser feitas, mas nós estamos tomando ação naquilo que afeta o cidadão brasileiro no dia a dia. Também em relação à Amazônia, nós precisamos mostrar os números reais do que ocorre lá. Nós precisamos mostrar os números do que vem sendo feito no âmbito da Operação Verde Brasil, do que vem sendo feito no combate aos incêndios, mesmo com a pandemia. E nós acreditamos que agora, com o novo governo nos Estados Unidos, nós teremos talvez a oportunidade de fazer isso. Nós teremos a oportunidade de fazer isso porque o debate sobre meio ambiente nos Estados Unidos é muito mais razoável do que aquele que existe na Europa. Ou seja, o debate nos Estados Unidos ele é um pouco mais ponderado, ele entende os imperativos econômicos, ele entende, ele compreende, ele leva em consideração a necessidade de desenvolvimento. Então, com o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, agora no governo Biden, que é importante ressaltar, inclusive, que o Brasil nunca deixou o Acordo de Paris, o Brasil talvez volte a ter a possibilidade de avançar com as negociações, porque o que aconteceu nos últimos 2 anos é que nós mandávamos os nossos oficiais para as negociações no âmbito do Acordo de Paris e no âmbito de outros instrumentos ambientais, mas os países desenvolvidos dizem, olha, nós não podemos atender às demandas, nós não podemos dar qualquer contrapartida ao que o Brasil e outros países em desenvolvimento estão nos pedindo, porque os Estados Unidos está fora do acordo, nós não temos, portanto, como fazer essa contrapartida, e nós acreditamos que agora essa discussão, essa negociação vai ser descongelada e talvez possa caminhar novamente. Pergunta agora de Guilherme Fiuza. Felipe, boa noite. Sobre política americana, que tem aí impacto certamente indireto ou até direto no Brasil, né? E você conhece bem o assunto. Como você está vendo, para tentar destrinchar um pouquinho aí o governo Biden, né? Como você está vendo a relação do Partido Democrata com o Partido Comunista Chinês, né? Quer dizer, estou falando assim no nível realmente partidário, mas evidentemente que isso transborda para o nível de diretrizes governamentais. Como é que você está vendo esse cenário, Felipe? Olha, Fiuza, para mim é sempre muito delicado na posição que eu ocupo atualmente comentar assuntos domésticos de outros países. Ainda assim, eu acredito que é possível dizer aqui, comentar sobre alguns episódios recentes. Nós tivemos ali alertas do FBI, nós tivemos alertas de organizações de inteligência, de órgãos de inteligência americanos sobre
infiltração de agentes chineses nos Estados Unidos, que haviam chegado tão próximos a ponto de se relacionarem ali diretamente, num nível muito íntimo, com certos parlamentares, com figuras ali do Partido Democrata, sobretudo, mas também do Partido Republicano. Apesar disso, eu acredito que é importante dizer que, de 2016 para cá, se criou um certo consenso em Washington a respeito da geopolítica, do novo momento da geopolítica hoje no mundo. A campanha do Biden, em certo sentido, quando se tratava ali de política externa, quando se tratava de assuntos internacionais, tentava fazer ali o seguinte argumento: bom, nós temos mais capacidade de agir com força frente à ascensão chinesa do que o governo Donald Trump. Portanto, eles foram eleitos com uma base ali quase que bipartidária em relação a isso. Hoje, há nos Estados Unidos, digamos, um consenso entre as elites governantes, entre o establishment de política externa, que é de algum modo, reverter, digamos assim, a ascensão da China. Isso, evidentemente, leva a alguns interesses permanentes do lado americano, isso leva também a alguns interesses geopolíticos imutáveis que devem, evidentemente, se refletir na relação com o Brasil, na relação com a América Latina e com o mundo todo. Então, nesse aspecto também, aliás, diferentemente da área ambiental, nesse aspecto eu não espero grandes mudanças do governo americano, mesmo sob a nova administração. Eu acredito que os imperativos geopolíticos, os interesses permanentes acabarão se impondo. A gente já tem visto aí algumas evidências disso. Se a gente pensar no contexto da América Latina, o governo Biden reconhecendo o governo Guaidó e não reconhecendo, portanto, a legitimidade da ditadura de Nicolás Maduro. O governo Biden também mantendo a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, dando mais um sinal de continuidade na política externa de Donald Trump. E, por fim, sinalizando também aí em relação ao 5G chinês e em relação a uma série de outros assuntos envolvendo a China, o que sinaliza uma certa continuidade na política externa, como nós, de certa forma, aqui no governo já esperávamos. Próxima pergunta, Felipe, é de José Maria Trindade. Diga, Zé. Salve, Felipe. Olha, Felipe, qual é a imagem que o presidente Jair Bolsonaro tem no exterior e qual é a imagem que vocês tentam mostrar do presidente Jair Bolsonaro no exterior? Qual é o sentido? Excelente pergunta, Zé. Eu acredito que talvez uma das maiores dificuldades que nós temos hoje no exterior não é tanto em relação a os governos, aqueles governos que têm embaixadores acreditados em Brasília, que acompanharam de algum modo as eleições de 2018, que conhecem as razões e os motivos que levaram à eleição do presidente, que conhecem, portanto, o que aconteceu na história recente do país, que entendem os anseios da população brasileira, a gente consegue comunicar com esses governos, com esses embaixadores, de um modo muito tranquilo. O que há hoje no mundo é uma rede, digamos assim, que é muito facilmente ativada pela esquerda e pela oposição brasileira para espalhar mentiras sobre o presidente. O presidente, em muitos lugares, eu citaria aqui o exemplo da Índia, os Estados Unidos, pelo menos parte da população, e eu diria a maior parte, vê o presidente como uma figura que está trazendo lei e ordem para o Brasil, está trazendo mais confiabilidade ao Brasil, está trazendo mais credibilidade ao Brasil. Isso fica muito claro no modo como o presidente é recebido nesse país. Citei Índia, citei aqui também os Estados Unidos, mas poderia citar países como o Japão, países do Oriente Médio, onde nós conseguimos construir uma excelente relação, mas há ainda algumas frentes a serem vencidas. Citaria aqui, por exemplo, a opinião pública europeia, parte da opinião pública americana ainda, e eu acredito que esse processo passa por explicar os motivos e as razões, explicar aos eleitores desse país, explicar à população desse país que essas analogias que são feitas muitas vezes entre o presidente Bolsonaro e figuras nacionalistas ou da direita desses países não são propriamente adequadas. Nós precisamos explicar todo um background, digamos assim, da história recente, explicar o desmando do PT nos últimos 13 anos, explicar tudo o que foi feito, como os conservadores foram jogados, de certo modo, às margens da sociedade, como o presidente Bolsonaro
está restaurando, então, tanto os valores, digamos assim, os valores e costumes tradicionais brasileiros, mas também a lei, a ordem, o Estado de Direito, restaurando a confiabilidade na lei no Brasil. E esse é um processo que já está em andamento, mas que nós devemos intensificar ainda mais daqui em diante. Esses 2 últimos anos vão ser muito importantes, conforme nós nos aproximamos aqui do bicentenário da independência, nós devemos levar a cabo uma grande campanha de comunicação mostrando o que de fato é o Brasil, o que de fato nos trouxe até aqui, o porquê do presidente Jair Bolsonaro ser tão popular no Brasil, e com isso eu acredito que o mesmo respeito e a mesma admiração que muitos têm pelo presidente nos Estados Unidos, na Índia, no Japão, em países, como eu disse, do Oriente Médio, seja Israel, seja em países árabes, e em outros lugares, quando nós pensamos mesmo em nações europeias, vão também se reproduzir em nações nas quais nós tivemos um pouco mais de dificuldade até o momento. E para fecharmos, Felipe, a pergunta de Augusto Nunes. Felipe, boa noite. Queria saber o seguinte, o fato de o Brasil fazer parte dos BRICS facilita, de alguma forma, a execução da política externa? Perfeito, Augusto. Veja que o BRICS reúne hoje países em ascensão, que em alguns pontos se assemelham, quando nós pensamos, por exemplo, em pleitos sobre a reforma do sistema internacional, quando nós pensamos na situação econômica desses países, e nessas situações, sim, o BRICS acaba sendo um fórum muito importante para o Brasil, porque nós podemos ter, digamos, uma interlocução com grandes líderes, podemos debater temas globais. Agora, o que foi feito no governo Bolsonaro, que eu diria que é aí a grande inovação em relação aos BRICS, é justamente você ponderar o peso desse grupo. Evidentemente, há pontos de contato, há pontos em comum. China, Índia, Rússia, África do Sul são parceiros extremamente importantes do Brasil, mas há também pontos de desencontro, pontos nos quais, por exemplo, o Brasil tende a dialogar mais intensamente com a Índia, que tem, digamos, visões mais próximas do Brasil, ou então, mais proximamente, com a África do Sul, ou com um ou outro país, ou, em alguns casos, até mesmo com nenhum deles. E o que o governo Bolsonaro tem tentado fazer, na verdade, é conquistar o respeito dessas nações. O respeito que, no passado, o Brasil não tinha, pelo menos não com a sua voz distintivamente brasileira. Eu sempre gosto de dizer isso. No passado, o Brasil fazia ali uma espécie de simulacro de bom aluno das Nações Unidas. O Brasil estava sempre representando as mesmas opiniões. E o Brasil não tinha, na verdade, qualquer opinião própria, era sempre a posição em cima do muro, sempre dizendo que as organizações internacionais estavam dizendo. Agora não, agora o Brasil se coloca como uma nação democrática, se coloca como uma nação cuja população anseia pela liberdade, se coloca como uma nação cristã, que, portanto, defende a liberdade religiosa, e nós levamos isso a todos os fóruns, incluindo aos BRICS, onde há ali países que têm visões distintas. Isso tem rendido frutos, e eu quero aproveitar aqui a oportunidade para ressaltar algumas mentiras, algumas confusões que foram propagadas pela banda podre da imprensa, se eu posso dizer assim, em semanas recentes. Nós vimos em relação justamente a 2 países dos BRICS, primeiro, em relação à Índia, um estardalhaço, um grande alarmismo de que o Brasil não seria capaz de obter as doses adquiridas da AstraZeneca, a famosa vacina de Oxford, porque o Brasil supostamente teria péssimas relações com a Índia. Isso não é verdade, e não é verdade como sabe qualquer pessoa que esteja prestando atenção. No ano passado, início de 2020, praticamente um ano atrás exatamente, o presidente Bolsonaro foi convidado especial e teve a oportunidade de assistir de um lugar de honra a data nacional da Índia, ao desfile, a parada militar, ao lado do primeiro-ministro Modi. Ali ele assinou um número enorme de instrumentos e criou também um mecanismo para avançar e aprofundar as relações com a Índia. Então, as relações com a Índia são as melhores possíveis. Prova disso é que o Brasil foi o primeiro país a obter a aquisição comercial da vacina, sem qualquer problema, mostrando que a imprensa só estava fazendo um alarde. Também em relação à China, quando se falou ali nos insumos para a produção de vacina. De novo, fizeram um grande alarde, dizendo que havia problemas, que as posições do governo federal, que as posições da política externa tinham atrapalhado essas negociações. Primeiro que a China não teria nenhum incentivo para exigir
cláusulas extracontratuais, se tratando ali de contratos entre empresas, com uma empresa privada chinesa e institutos brasileiros. Mas, para além disso, o próprio embaixador chinês aqui em Brasília ressaltou inúmeras vezes que não havia qualquer obstáculo político. Mesmo o líder da oposição, Rodrigo Maia, teve que admitir que ouviu do embaixador chinês que não havia qualquer impedimento, e agora as coisas já estão encaminhadas, todos sabem, as vacinas estão praticamente a caminho do Brasil, já foi feito todo o desembaraço aeroportuário, e em breve os insumos estarão aqui e a produção seguirá. Ressaltando aqui só mais uma última coisa a esse respeito, eu gostaria de notar como, nos últimos dias, nós temos uma série de movimentos de tentativa de desestabilização do país, sobretudo, e de propagar mentiras sobre o governo federal, sempre com o intuito ali de influenciar nas eleições da Câmara, sempre com o intuito também de influenciar na popularidade do presidente. Isso é muito fácil de explicar. Veja que todos sabiam que em janeiro, com o fim do auxílio emergencial, a popularidade do presidente tendia a ter uma pequena oscilação. O que ocorreu é que a oposição, ajudada aí por parte da imprensa, quis maximizar tanto quanto possível os efeitos dessa oscilação. Então, nós tivemos aí, nos últimos dias, uma série de mentiras, uma série de confusões sendo propagadas, tanto essas envolvendo o programa de vacinação, a obtenção de insumos, agora essa de aquisição de gêneros alimentícios no governo, e também essas tentativas fracassadas, frustradas do MBL, do Vem Pra Rua, e também de partidos de esquerda de promover carreatas pedindo impeachment, sempre tentando desestabilizar o governo, sempre tentando convencer parlamentares que eles devem votar pelo candidato do Rodrigo Maia, mas como nós temos visto até agora, isso não tem funcionado, e isso se deve, evidentemente, em grande parte ao trabalho sério que é realizado na imprensa, dentre o qual eu destacaria aqui o papel do Pingos nos Is. Perfeito. Obrigado, Felipe, pela menção e pela entrevista. Esteve conosco aqui o assessor especial para assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Obrigado pela entrevista, Felipe. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.